Olá, boa tarde. Começa agora o RN em Debate na TV União. Hoje vamos falar sobre comunicação, sobre publicidade, vamos falar sobre campanhas eleitorais. Nosso convidado é o publicitário Jenner Tinoco. Boa tarde, Jenner, seja bem-vindo. Boa tarde, Alex. Boa tarde aos seus telespectadores. Uma satisfação estar aqui. Jenner, fala um pouco sobre o processo eleitoral desse ano. Como é que está o nível de produção dos marketings, das campanhas deste ano? Primeiramente em nível nacional, as campanhas de Dilma, Aécio, Marina, como é que você está vendo? Essa campanha é uma campanha atípica, né? Veja que a gente chegou até recentemente com um perfil de candidaturas e um perfil de comportamentos eleitorais nos vários estados e também nacionalmente, perfil X, e depois que houve aquele trágico acidente com o Eduardo Campos, as coisas mudaram bastante, né? Houve uma virada em Pernambuco, quando praticamente se tinha como certa a vitória do candidato Armando Monteiro, que estava com 47%, e o oponente dele estava com 13%, eu acho, ou 11%. Depois da morte de Eduardo Campos, houve uma inversão. Hoje, a diferença para Paulo Câmara, que era o candidato de Eduardo, é de 39% a 32% ou 33%. Tem um caso nacional que Marina disparou e que ficou bem próxima de Dilma, chegou até num instante, está muito empatada ali. Então, houve uma mudança muito grande no perfil eleitoral em virtude desse acidente trágico. Eu estou falando de acidente porque chama-se que é acidente, mas na realidade não parece ter sido apenas um acidente. Eu estou lendo as coisas sobre isso, estou cada vez mais impressionado. Tem até suspeitas dele. Agora, o marketing ele tem umas coisas durante a campanha que você fica meio se considerando injusto, considerando as coisas questionáveis, né? Por exemplo, não é uma coisa legal que alguém tenha um tempo tão grande e o outro alguém tenha um tempo tão pequeno. Eu estou falando especificamente, por exemplo, a presidente tem um tempo de 11 minutos. Marina tem 1 minuto e pouco. Marina tem 2 minutos, parece. É uma coisa meio desigual, mas não existe nem só em relação a ela, em relação a outros candidatos que não têm potencial eleitoral forte, mas fica meio estranho, embora no segundo turno os dois candidatos passem a dispor da mesma quantidade de tempo. Mas uma das coisas que tem me chamado a atenção nessa campanha em relação ao marketing é a mentira veiculada e ampliada sistematicamente durante essa campanha. Se cria uma mentira, se cria uma tese falsa e pega-se aquela tese e amplia-se com uma sem-vergonhice que me chamou a atenção. Eu vou lhe dar um exemplo para não parecer que eu estou sem querer citar. Eu vi na televisão um comercial que dizia o seguinte: Marina está dizendo que é contra o pré-sal, ou que não vai investir no pré-sal, não sei o quê. Essa tese é falsa. Do PT. Pois é, digo, não, essa é uma tese falsa. E aí diz, e em função disso, é provável que a saúde e a educação percam 1 trilhão e 300 bilhões, ou 1 trilhão e 200 bilhões de recursos. Ora, você parte de uma premissa falsa e amplia a mentira. Essa é de uma desfaçatez. O mesmo aconteceu aqui em Natal. Tem um comercial na televisão atacando o Robson Faria. E aí diz o seguinte: quando o Robson foi secretário de Recursos Hídricos do Estado, ele não planejou e não sei o quê, e, portanto, a seca ou a falta d'água seria culpa dele. A tese é falsa e a ampliação da tese é mais falsa ainda. Por quê? Porque Robson foi secretário lá durante 6 meses, eu acho, 7 meses, não sei. Fez o planejamento para os 4 anos e abandonou o governo por discordância política. Ele não é um homem de radicalização, mas foi uma discordância política, embora seja um cara acordado, gentil, atencioso, mas ele deixou o governo. E quem está fazendo isso é a campanha de Henrique, que está no governo, que ficou no governo até o final. Então, o marketing está sendo caracterizado, neste período agora, pela sem-vergonhice da mensagem, a mensagem cínica. Quando a gente acompanha as campanhas políticas pelo mundo afora, e eu sou um cara curioso, vivo lendo sobre essas coisas, eu procuro ler, por exemplo, está vendo campanha na França, aí eu vou ler, eu vou estudar sobre aquilo, está vendo campanha nos Estados Unidos, eu vou estudar. Uma das coisas mais importantes e mais consideradas pelo eleitorado é a verdade e a mentira em contraponto. E a competência dos marketings adversários de desfazerem essas mentiras, como é que você vê? Veja só, você deve ter ouvido falar de Goebbels, né? Claro. O chefe da propaganda do O marketing nazismo. político moderno, como ele existe, ele se originou no nazismo de Hitler, idealizado por Goebbels. A máxima dele é que se você tem uma mentira e a repete muitas vezes, as pessoas absorvem aquilo como sendo a verdade. Ora, se um candidato dispõe de mais tempo de televisão do que o outro e repete mais aquela mentira, provavelmente a contra-argumentação para dizer que aquilo é mentira vai ter muito menos força para enfrentá-la. Perfeito.
É isso aí. E aqui no estado do Rio Grande do Norte, como é que... Mas antes, ainda fechando essa questão nacional, Gêner, você acha que está configurado o segundo turno, efetivamente, entre Marina e Dilma aí a 19 dias da eleição? Veja bem, até a semana passada estava configurado o segundo turno, hoje está configurado, mas há uma coisa que é preciso considerar. A tendência das três campanhas majoritárias, das três campanhas principais, Marina, Dilma e Aécio, é inversa. A campanha de Dilma está em ascensão, a campanha de Marina e de Aécio estão em queda. Mantida a taxa de crescimento da campanha de Dilma e mantida a taxa de queda das campanhas, mantidas as taxas de queda das campanhas de Aécio e de Marina, é possível que chegue lá e Dilma vença no primeiro turno. Ela precisaria chegar aí a uns 46%, 47% da intenção de voto agora. Ela está com 39%. Ela chegou a 32%, 33% e fez a curva de ascensão. É fácil? Não, é muito difícil porque é uma coisa que que não é dito, mas que deve ter um teto. Eu não sei qual é o teto, mas sempre em campanha, quando a gente está fazendo as pesquisas de consumo interno, a gente procura saber qual é o meu teto, qual é o teto do candidato. Eu não sei qual é o teto de Dilma. Quer dizer, até onde ela poderia ir no primeiro turno. Eu não tenho noção disso. Vai depender disso. É fácil? Não, não é fácil. É possível? É. Quer dizer, a estratégia do marketing de Dilma funcionou, né? De centrar fogo ali em Marina como já fosse adversária do segundo turno, né? O marketing de Dilma é disparadamente o mais eficiente, na minha opinião. E o de Aécio é disparadamente, também na minha opinião, o mais incompetente. Eu nunca vi um marketing tão ruim quanto o de Aécio, sob o ponto de vista do posicionamento, da estratégia e, fundamentalmente, da visão de campanha. Aécio parece aquela pessoa que não tem posição, né? Que vai... Conforme a onda, conforme o vento. Então, por isso, vai ver que foi por isso que ele caiu, né? E havendo o segundo turno, Marina e Dilma, as duas com 10 minutos, como é que você vê aí? Você acha que vai ser duro o páreo no eventual segundo turno entre as duas? Um segundo turno é uma nova eleição, né? A gente acha que sempre o segundo turno é a continuação daquela campanha. Não é, é uma nova campanha. Então, é imprevisível o que pode acontecer. Tanto pode, na passagem para o segundo turno, Dilma ampliar a diferença, como pode haver o inverso. Todo mundo se juntar em favor de Marina, e Aécio e os outros candidatos, os pequenos, pastor Everaldo, não sei quem, e a sociedade entender que a chance é de Marina. É uma eleição nova, é uma eleição imprevisível. O último Ibope, ou o último Datafolha, não sei, dá um segundo turno muito duro entre as duas. Ainda está cedo, porque daqui para lá faltam 19 dias, você falou? Isso. Mas a previsão é de uma disputa muito dura. O Paulo Roberto Costa, pivô desse escândalo aí da Petrobras, que chama-nos para várias lideranças políticas, embora não tenha trazido detalhes, parece que vai ao Senado, ao Congresso amanhã, essa semana, amanhã. Vai depois na CPI amanhã. Você acha que tem teor explosivo aí para mexer ainda com as eleições nacional e estaduais? Eu acho que deve ter, né? Não deve ter na CPI. Mas vamos supor, ele denunciou várias pessoas. Se por acaso ele falar em valores recebidos, aí é um escândalo, né? Você imagina, fulano tal recebeu tanto, não sei quanto recebeu tanto, né? Então, ele pode fazer um estrago ainda maior do que ele já fez. A população não quer votar em ladrão. Tá claro, você pega as pesquisas indicam isso. Nós estamos meio cansados, né? Eu mesmo estou cansado. Eu não aguento mais, estou igual a você de casa aí, ninguém aguenta mais esse discurso de que fulano se deu bem aqui, fulano fez uma safadeza ali, roubou não sei quem, e a gasolina aumenta de preço, e a saúde só piora, e a insegurança é crescente, e a gente fica ali feito uns fantoches, uns bonecos, que os caras não estão nem aí, cínico. Sabe o que eu acho sobre isso? Só vai acabar quando a população se reunir e dizer o seguinte, bom, não tem jeito para acabar com a roubalheira, não. Vamos pegar uns caras desses aí, vamos degolar em praça pública, como se faz nos países de cultura mais radical. Vamos fazer isso para esse povo se criar vergonha. Porque não brinque não, que tem gente aí que está roubando há 50 anos, 60 anos. Sarney está se aposentando da política. Esse cara roubou há quantos anos que ele está roubando? Eu não estou querendo acusar especificamente, não. Estou falando na tese, porque é um cara de tanta safadeza que a tese guarda-chuva comporta ele, cabe em cima dele bem demais. É inadmissível que esse cara manda no Brasil tanto tempo. Perfeito. A não ser que nós sejamos um povo tão babaca, como nós parecemos que somos, né? Prefiro acreditar que não. Gêner, aqui no estado do Rio Grande do Norte, como é que você está vendo aí esses 19 dias de campanha? Ontem tivemos pesquisa Ibope, diferença Henrique 40%, Robson 31%, a soma dos demais candidatos em relação a Henrique dá 36%, né? Ou seja, 4% separa a vitória de Henrique no primeiro turno de um eventual segundo turno. Pelas tendências hoje, segundo as pesquisas, você que tem acompanhado, você acha que teremos segundo turno nas eleições do Rio Grande do Norte? Acho. Eu vi
eu vi, incluindo essa do Ibope, que eu vi já hoje, mas bem cedinho, eu vi 4 pesquisas nos últimos 4, 5 dias. Esse resultado do Ibope o Ibope foi o único instituto que Henrique não caiu. Nas outras 3 ele caiu em torno de 3, 4%, todas elas. Todas apontam para segundo turno. Vamos ver. Achei engraçado na do Ibope que na simulação para o segundo turno, o resultado não dá 100%, dá 101%. Contando os votos indicados para Henrique, para Robson, mais indeciso, mas não sei o que, dá 101%, não dá 100%. Parece coisa Tem meio alguma coisa errada. Parece coisa meio arrumada, né? Mal arrumada. Mal arrumada, é verdade. É esquisito. Realmente é para dar 100% fechadinho, né? A eleição aqui, houve há um nível de indeciso muito grande, né? Em Natal, em Mossoró. E inegavelmente isso vai ser decidido agora. Quem tiver capacidade para dizer ao povo o que o diferencia do outro e o povo acreditar na mensagem, porque isso é o mais importante, não basta dizer que é honesto, se o povo sabe que não é. Não basta dizer que vai fazer, se o povo sabe que não vai fazer. Então, a gente sabe, a gente percebe quem cumpre as coisas e quem não cumpre. O Ibope também registrou a virada da deputada federal Fátima Bezerra sobre a ex-governadora, atual vice-prefeita Vilma de Faria. Eu vi. Ela hoje vence as eleições para o Senado, viu uma surpresa, né? Porque Vilma liderava todas as pesquisas até então, né? Para você foi surpresa? Dona Vilma, as outras pesquisas davam já isso. Dona Vilma é vítima desse acordão, porque ela passou a vida inteira fazendo discurso contra os caciques. E quando chegou agora, ela se aliou aos caciques. Então, ela é a primeira vítima do acordão. Eu achei, quando você vê, a gente vê a campanha e fica vendo as pessoas na televisão, eu achei extremamente estranho quando eu vi Garibaldi pedindo voto para Vilma. Eu vi na televisão e disse, por quê? Porque eles passaram os últimos anos em confronto. Um batendo no outro. Nós somos um povo que nós temos umas características, bem ou mal, que são maniqueístas, né? A gente é ABC ou é América, um é verde ou vermelho, a gente tem essas características. Aí você estranha. Verdade. Falar sobre os nanicos. Os candidatos nanicos sofrem um pouco, né, por falta de recursos e de tempo de TV e rádio. Como avalia o marketing deles, né? Termina sendo de baixa qualidade, né? É muito ruim você falar com quem criticar com quem não tem estrutura, porque parece que você está pisando e já está pisado. Mas tem umas coisas assim meio doidas. Eu soube, eu não vi, mas eu soube que teve alguém aí que defendeu a estatização da Guararapes. Nossa. A indústria Guararapes é a maior indústria do Estado, o maior empregador, é um exemplo de eficiência no Brasil, talvez até fora. E aí a pessoa defendendo a estatização, sabendo que o Estado não sabe gerir sequer os seus serviços públicos, as suas coisas básicas. Como é que você vai botar uma empresa? Quer dizer, tem que ter também um mínimo de bom senso, né? Perfeito. Isso me parece um contrassenso total, você defender a estatização de uma indústria tão bacana, tão vitoriosa como é a Guararapes. Aí eu soube disso, eu não vi. Então, peca também por esse excesso, né? Além da falta de estrutura. Você vê que os programas, quando você vê na televisão, eles têm problema de iluminação, de cor, a produção em si, né? Tudo isso depende da representatividade no Congresso. Talvez os partidos não tenham tanta representatividade por não encontrarem guaridas na sociedade devido justamente a esse tipo de ideia, né? Como privatizar uma empresa privada. Você tem um excesso de partidos. O Brasil tem muitos partidos, né? Oficialmente, com assento do parlamento, tem muitos partidos. E isso é complicado. Como é que você vai se comunicar? E as campanhas a deputado federal e a deputado estadual, parece que houve uma evolução, uma melhoria de qualidade delas. Você consegue enxergar isso, Gênero, ou não? Não. Não melhoraram? Não. Veja que foi que melhorou. Qual é a proposta dos candidatos? Você pega assim, o que é que tem de diferente? Eu acho que está no mesmo padrão. Mas você consegue enxergar a diferenciação? Algumas são melhor produzidas do que outras? Sim, você está falando da qualidade da campanha? Da qualidade da produção, da propaganda e do marketing. Não, eu acho que é a mesma coisa, não melhorou nada. É mais do mesmo. O ideal, como o candidato, é que a gente tivesse o candidato seguinte: fulano de tal é candidato por tal partido e tem a seguinte bandeira. Aí ele diz lá, e tivesse uma posição ideológica clara. Não, ele é um candidato de direita que defende tais. Ele é um candidato de esquerda que defende tais. Ele é um candidato de centro que tem essa parada. A gente não sabe quem é. Então, o cara de direita está no partido de esquerda, o cara de esquerda está no partido de direita, e todos defendem coisas que são contraditórias, e isso é um samba do crioulo. É um samba do crioulo doido, é miscelânea total. Então, isso é péssimo para a democracia. O ideal era que tivesse, a gente tem um partido, o DEM, que é um partido de direita, tem vergonha de dizer que é de direita. O DEM, porque eu não vejo ninguém aqui fazer um discurso de direito. Não estou falando do candidato federal, não, que é o excelente candidato, Felipe, que é um cara que tem uma postura muito louvável, inclusive. Mas tem que ter clareza de proposta. O partido tem que ter cara e cor. O estilo dele não é cor da disputa eleitoral, porque ele tem que chegar e dizer: a minha linha programática é essa e eu cumpro. O que não pode é o inverso. Verdade. Ok, gente. Chegamos ao final da nossa entrevista. Foi rápido,
teríamos pano para manga aí, para muito bate-papo. Você é muito inteligente, tem uma visão muito legal de tudo que acontece. Eu queria agradecer a sua participação hoje aqui no RN Debate. Muito obrigado. Eu acho que eu falei foi besteira aqui, porque eu fui tão assim, tão franco, né? Eu tenho certeza que os telespectadores adoraram. Tomara. Obrigado, Jenner. Ficamos por aqui hoje. Tenham todos um excelente dia e até amanhã. Nas terças, a partir das 22 horas, você assiste o programa Em Nome da Lei.